Gabriel, prazer estar falando com você. Vamos falar sobre outros temas importantes também que a gente está acompanhando e algumas notícias, inclusive, de semanas atrás, mas que continuam aí impactando muito, até por conta do que elas representam para o futuro do cenário fiscal no Brasil, que é a questão, inclusive, do bloqueio anunciado aí de 31 bilhões no orçamento de 2025 e no mesmo pacote vinha essa questão da elevação do IOF. Essa questão está perdendo força quando a gente olha, inclusive, do ponto de vista do Congresso, é uma medida que deve ser derrubada. O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já fala que aquele prazo de 10 dias não vai ser necessário, que o governo já sabe o que fazer e dá a entender ao mercado aí, de fato, que essa medida foi atropelada e foi na hora errada e que não deve se concretizar. Até por conta, né, de ser um imposto que tem muito mais a ver com regulação e não com arrecadação. Mas do ponto de vista da sustentabilidade da política fiscal brasileira, qual que é a sua avaliação a respeito desse tema? Vamos lá, então. A gente tem um problema fiscal no Brasil que ele é antigo, né? O arcabouço fiscal, regra proposta pelo governo atual, ele tem um problema de origem, né? Eu sou um crítico bastante firme aí do arcabouço, porque matematicamente ele não fica em pé, né? Quando a gente faz as simulações, desde a largada, era muito claro que o arcabouço ia ter problemas em pouco tempo. Basicamente porque o governo tomou a decisão de voltar com a vinculação do gasto de saúde e educação à receita, que é um erro primário, né? É um erro muito básico. Isso havia sido corrigido no teto de gastos original, mas o governo ele alterou essa regra e voltou a vincular os pisos de saúde e educação à arrecadação. O problema disso é muito claro, né? Quando a arrecadação vai bem, quando a economia vai bem, o ganho que você tem de receita vaza para despesa obrigatória. Mas a recíproca não é verdadeira. Quando a economia vai mal, o governo tem dificuldade de reduzir o gasto nessas duas áreas. Então, você cria uma rigidez para cima, né, do gasto. Então, a gente tem esses dois problemas nos pisos de saúde e educação. O governo optou também por voltar para a política de valorização do salário mínimo, que passou a ter ganhos reais, né? Ou seja, não só a inflação, mas ganhos acima da inflação. Isso tem um impacto muito grande nas contas públicas, porque a cada R$ 1 a despesa aumenta 400 milhões de reais. A gente tem uma indexação muito grande, né, uma vinculação muito grande no orçamento público brasileiro. O governo também não fez uma reforma administrativa, né, e vem concedendo aumento de salário. Isso agudizou também o problema fiscal. E o arcabouço fiscal, uma outra novidade, ele criou um piso para investimento público. Então, quando a gente coloca todas essas variáveis, todas essas decisões juntas, o fato é que a rigidez do orçamento público brasileiro ele é de mais de 95%. Então, o governo ele tem muito pouca margem de manobra para gerir o orçamento. E esse orçamento ele já era rígido originalmente, o governo tomou várias decisões que ampliaram a rigidez. Então, a gente tem um problema que foi agudizado por decisões do governo atual, que são plenamente possíveis de serem revertidas, mas que precisa ter decisão política, né? Uma das coisas que o presidente da Câmara, Hugo Mota, vem sinalizando é justamente rever a vinculação de saúde e educação. Mas o governo, em princípio, é contra, isso inclusive já foi proposto pelo Ministério do Planejamento ao presidente da República, mas ele vetou a proposta. Então, a gente já sabe o que tem que ser feito, o que falta é realmente uma decisão política.